Olá, este é o canal A Igreja e a Boa Gestão. Nós agradecemos sempre que você está sempre aí nos assistindo, participando. Alguns estão inscritos, então a gente pede que você se inscreva, dê o seu like. Isso é muito importante para a divulgação das informações do canal. E, sobretudo, a gente gosta que você também comente e, acima de tudo, divulgue, porque são informações úteis que nós passamos para pastores, líderes de igrejas, enfim, especialmente aquele de igreja pequena, que não tem oportunidades de receber essas informações, não tem profissionais próximos para isso, né? Bom, hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas, é um novo episódio, e eu tenho a grata satisfação de estar hoje com o pastor Antônio Mendes Gonçalves, não é Gonçalves, pastor Mendes, que foi o grande incentivador e estimulador, deu o pontapé inicial aí com todo o apoio para que nosso canal continuasse, foi um dos grandes homens que marcou a minha vida e tem marcado ao longo da trajetória, né? E hoje nós vamos ter o privilégio de ouvi-lo. Então, pastor Mendes, agradeço muito a sua participação, que Deus lhe abençoe muito, agradeço a sua participação na minha vida e já passo a palavra aí para o senhor começar falando. Normalmente, a gente faz uma pequena entrada, biografia, mas no seu caso, eu já quero que o senhor comece falando aí, por favor. Seja bem-vindo. Ok, Marcão, obrigado pelos elogios aí. A gente receber elogio de amigo é muito bom, viu? Bom, de inimigo a gente não recebe também, né? Nunca. Pois é, mas a minha história é que eu trabalhei 20 anos na Ford no Brasil e quando Deus me chamou, deixei tudo. Foi até um milagre sair da companhia e receber toda a indenização, foi um milagre muito grande. E vim para o Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde fiz 3 anos de pastoral. A princípio, eu pensava em 5 anos, mas as demandas do início de uma igreja, meu amigo, eu preferi ir para a igreja, né? Sim. E aí me juntei a um grupo lá de 22 pessoas, juntamente com o pastor Karl Lackler, hoje com 95 anos, está aqui nos Estados Unidos, muito bem de saúde, e me juntei a ele e começamos a igreja. Ela foi organizada em 1980, no dia 8 de novembro. Sim. E a igreja era muito pequena, 22 pessoas, e Deus foi abençoando de uma forma assim extraordinária. E chegamos... Me perdoe que eu estou um pouco de gripe ainda, viu? Não, tudo bem. Não há problema nenhum. Qualquer coisa, vocês cortam a tosse aí. Não tem problema, vamos em frente. Faz parte. Faz parte. Aí a igreja foi crescendo de uma forma que chegamos a 1.500 membros, a equipe muito grande, inclusive Marcão foi da nossa equipe, era o meu posto Ipiranga, né? Isso ocorria. E a igreja foi crescendo e muito missionária, projetos missionários em Cuba, projetos missionários no Paraguai, projetos missionários na Moldávia, projetos missionários na Romênia e muitos projetos no Brasil. E era aquela missão, aquele fervor missionário que a igreja entrou com tudo. E foram grandes conquistas, né, Marcão? Você estava lá, você viu, e o fervor do povo, né? Por exemplo, um dia apareceu um missionário lá, falou, ele foi da Junta de Missões Nacionais, ele foi vender uns chaveirinhos para comprar uma moto. Eu falei, não, deixa esse chaveirinho para lá, vamos levantar essa moto agora. E levantamos R$9.000 na hora lá, que chaveirinho, coisa nenhuma. E a igreja respondia, era fantástico. Pastor, só um minutinho. O senhor começou aí falando, a igreja começou com 22 pessoas e agora já está lá num fervor missionário. Vamos contar como é que foi essa história aí para chegar lá. Ok, a história foi que ela foi não crescendo, chegando gente, exposição bíblica. O primeiro livro exposto foi 1 João, meu grande mestre Karl Lackler, nós dois juntos, depois ele voltou para São Paulo, fiquei sozinho, e sempre crescendo na exposição da palavra. E começamos um livro e íamos até o fim, e o ministério crescendo, gente chegando, e chegamos a ter, acho que, 14 pastores no nosso ministério. E aí, de repente, começou a ficar muito apertado lá onde nós estávamos, no centro da cidade, e fizemos uma troca com a prefeitura, nos deu um terreno,
e esse terreno onde a igreja está hoje, na entrada da cidade, 10.000 metros de terra, talvez acho que uns 7.000 metros de construção, você lembra mais que eu nesse sentido. E começamos a escola de pastores, é um grupo bem menor que ficam direto lá na igreja. Começamos o pastor líder, trazendo pastores do Brasil e também do estado de São Paulo para ficar ali uma semana. Você, Marcão, deu aula várias vezes. Também começamos o Prega a Palavra, que hoje é uma realidade praticamente em todos os estados do Brasil, e, se eu não me engano, em 5 países, o Prega a Palavra, que é um ministério de exposição bíblica. Você lembra mais alguma coisa que eu devo falar? Não, a princípio vamos caminhando, tem mais coisa aí, nós vamos chegar lá no Piba Kids, que é o final da conversa, né? Mas, pastor, como é que a igreja, começando com 22, lógico, com as bênçãos de Deus, o senhor citou uma coisa importante aí, pregação fiel da palavra. Infelizmente, algumas igrejas, para não generalizar muito, às vezes têm esquecido de que o fervor e a insistência na pregação da palavra, a palavra é o melhor motivador, é a palavra de Deus, é Deus conduzindo o povo. Esse é o grande ensinamento, esse é o grande segredo. Marcão, tem um segredo que dificilmente eu falo. Quando nós começamos a PIBA, começou a aparecer tantas igrejas que diziam que começaram o trabalho lá e morria, começava e morria. Certo. Se eu não me engano, apareceu na época 5 igrejas falando essa história para mim. De repente, Deus achou que o espanhol que saiu lá da Ford e foi para a Palavra da Vida seria o homem. Não sei o que Deus viu em mim. Aliás, Deus olha para nós e vê coisas boas e a gente não entende como que são os olhos de Deus, né? Exatamente. E começamos a igreja, e a igreja foi não crescendo, e sempre debaixo da palavra de Deus, e sempre escolhendo líderes credibilizados, qualificados para a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. E, Marcão, as portas iam se abrindo. Nós começamos com 550 metros quadrados de terreno, que era da Convenção Batista de São Paulo, depois chegamos a 1.600 ali na cidade. Sim. Aí eu percebi que 1.600 era pouco, aí fizemos uma troca com a prefeitura nos deu quase 10.000 metros ali na entrada da cidade, que era tudo mato. Na época, todos acharam que nós fizemos o pior negócio. E hoje nós estamos na entrada da cidade. Ninguém vê uma igreja católica quando entra em Atibaia, vê uma igreja batista. O senhor falou duas coisas. Pois não, pode continuar. Então, eu não entendo como Deus me escolheu para isso, porque, olha, muitas igrejas tentaram e não conseguiram um trabalho. E aí, nós tínhamos outras igrejas evangélicas, mas a PIBA passou a ser a maior igreja evangélica de Atibaia, e é até hoje. Mas da região ali, né? Então, isso, região também, considerando o estado de São Paulo. O senhor falou de pregação fiel da palavra e formação de liderança crível. O senhor é um especialista em formação de liderança no livro de Tito, é chamado aí para falar sobre isso. Comenta um pouquinho sobre não negociar os valores, não negociar o caráter. O que nós não podemos perder, Marcão, é a integridade da liderança. Perdeu a integridade, perdeu tudo. Então, eu sempre fui desafiado a escolher líderes que estivessem qualificados à luz da palavra de Deus. Disso nós nunca abrimos mão. Diante disso, a igreja foi crescendo, depositando uma confiança na liderança que praticamente tudo aquilo que a gente queria, a igreja dizia amém. Até por conta dessa mudança que o senhor falou de 1.000 metros quadrados para 10.000, exigia uma segurança muito crível nessa liderança. Nós deixamos tudo para a prefeitura e os móveis da igreja foram para as casas. E nós ficamos na rua. E, por um tempo, nos reuníamos ali no ginásio da Palavra da Vida, mas a gente alugava ônibus. Naquela época chovia muito, o ônibus não podia, não era nada asfaltado. Muitas dificuldades, mas a igreja debaixo de uma confiança absoluta numa liderança crível.
Isso é fundamental, né, pastor? A gente tem batido Fundamental, nessa tecla. Aí o senhor fundamental. falou de colegiado de pastores. Como é que fica essa negociação do poder aí? Tem muito pastor que não quer negociar. Eu não entendo esses pastores. Olha, quem não quer negociar, acho que tem medo de ser destronado. Eu nunca tive. Você acompanhou o púlpito, nós dividíamos. Se Deus me chamou para aquela obra, vamos em frente. Nós chegamos a ter 14 pastores, considerando das congregações. Sim. E olha, e numa harmonia, Marcão, e não tínhamos problemas de jeito nenhum. Tanto é que na minha transição ficaram aqueles que eram da equipe. Sim. Porque Piba tinha pastores de 20 anos, de 15 anos, que cresceram ali conosco na época. Só fazendo um pequeno parênteses, o senhor certa vez foi abordado, se não me engano, no aeroporto, um outro pastor, dizendo para o senhor que, olha, mantendo esses rigores aí, o senhor não vai ter líder na igreja, não. O que o senhor falou para ele? Não, exatamente. Chegou alguém que falou assim, mas escuta, você na liderança não pode ser, a pessoa tem que ter família, crente, você não pode ser divorciado. Eu falei, sim, sim. Ele falou, daqui a pouco você não vai ter mais líderes na sua igreja. Eu falei, olha, eu acho que eu vou ter para exportar para você. Porque o número de homens que assumem esse compromisso sério com Deus vai não crescendo, porque a própria palavra vai fomentando esses corações e, olha, é impressionante. Tanto é, Marcão, tanto é que Piba, em todos esses anos, acho que não teve nenhum casamento que terminou em divórcio lá na Piba. Nenhum. Por quê? Porque havia temor, havia ensinamento da palavra de Deus. E não havia negociação, não. Sim. Aí, para que tanto pastor? Por que tanta gente no colegiado? É pastor para quê? O que eles faziam? Olha, Marcão, você, por exemplo, foi um pastorzão lá na área de administração. Fantástico. Eu tinha pastor para adolescentes, pastor para jovens, pastor para casais, pastor para visitação, porque a igreja era muito grande. Sim. E a igreja crescendo, não adianta você querer fazer tudo que você não faz. Então, eu fiz mais ou menos como Moisés, como o sogro de Moisés orientou Jetro, né? O Jetro, formando equipes aí, e dava. Fora isso, nós tínhamos os líderes espirituais também, que nós chamamos de presbíteros, que ajudavam. Então, era uma equipe muito grande que praticamente nenhuma ovelha ficava abandonada. Se ela ficasse abandonada, era por uma opção dela, mas difícil. Não ficava. Não ficava. E aí, como é que fica aquela questão de conciliar um pastor de adolescentes, jovens, crianças, com a questão da criatividade e envolvimento? Como é que a igreja começa a florescer? De onde vêm os desafios? É interessante, Marcão, que nós sempre demos liberdade a todos da equipe para inovar. Claro que a gente estava sempre no comando, como seria essa inovação, né? E eles iam inovando e fazendo e idealizando programas e a igreja em peso. E, Marcão, era uma liberdade de ação. Claro que havia uma direção, havia um parâmetro, mas um parâmetro central, mas ao lado desses parâmetros iam tendo os galhos, um que ia para cá, ia para lá, mas dentro da visão de tornar a igreja fervescente, a igreja em ebulição. Isso foi fantástico. Mas uma das razões é porque nós escolhíamos homens que eram aprovados pela igreja. E outra coisa interessante, Marcão, é que, por exemplo, os que ficaram hoje no meu lugar, Abimael, quando ele completou 25 anos, ele ficou lá no meu lugar, juntamente com o Ricardinho, que veio para a igreja com 13 anos de idade. Davizinho, acho que tinha 3 anos de idade quando veio. Então, era gente que crescia ali. E era de confiança da igreja. Então, esse pessoal elaborando, trabalhando em equipe. E outra coisa fantástica, Marcão, é que talvez a Piba seja uma igreja com a maior participação dos membros em vários ministérios da igreja. Praticamente ninguém fica parado. Você trabalhou com o pessoal da cozinha missionária. Qual era o número da sua equipe? Quantas pessoas tinham? Chegamos a ter umas 400 pessoas nas equipes, né? Mais ou menos isso. Está aí, Marcão. Só aí dá para ter uma ideia.
Então, ninguém estava parado. Você ia conversar com alguém, membro da igreja, ele tinha uma função. E igreja que trabalha, não dá trabalho. Não tem tempo, né? Não tem tempo, Marcão. Quando eu conversava, compartilhava isso com alguns pastores, eu falava, nós não temos grandes problemas. Temos aqueles problemas inerentes do coração pecaminoso que tem que se administrar e acabou. Mas não, por quê? Porque o pessoal tinha ânimo para o trabalho. Sim. E a igreja aberta para a sua comunidade. Nós falamos agora das atividades internas, pastores, colegiados. Vamos começar um pouquinho com a cidade aí. Qual foi a promessa de mudar para aquele terreno e como foi o cumprimento da promessa? A promessa foi o seguinte, quando eu me dirigi ao prefeito e depois aos vereadores, eu digo, olha, a razão de nós queremos mudar é que queremos construir um ginásio de esportes para trabalhar com a comunidade e ser útil à comunidade. E aí, meu amigo, a coisa estourou, né? Nós, por exemplo, as formaturas das escolas que não tinham condições de pagar um auditório, aliás, o auditório maior de Atibaia era o nosso, né? Nós abríamos a igreja para eles e, Marcão, você lembra que naquelas formaturas, o Proerd, né? Proerd sim, também, Proerd, sim. Proerd, você também teve um grupo lá dos mesários das eleições, sim, né? Exatamente, para as eleições. Congresso de professores da rede pública. Teve um ano que eu somei que nós colocamos lá 8.000 pessoas, e essas 8.000 pessoas nesse ano ouviram Sim. a mensagem do Evangelho, porque no início eu sempre dava uma mensagem do Evangelho. Sim. E aí, meu amigo, a igreja caiu na graça da cidade. E você tinha reuniões também com o Conselho da Segurança da cidade? O Conselho de Segurança Municipal da cidade. Abrimos as portas, né? Sim. E aí foi sensacional. Por exemplo, a Rede Globo fazia reportagens anualmente da nossa clínica de esportes. Já pensou isso? Eu me lembro de duas ocasiões interessantes, as duas numa das formaturas do Proerd, onde, numa dessas formaturas, estava ali o prefeito, que tinha sido prefeito, creio que 20 anos antes, quando daquela promessa que a igreja estaria de portas abertas para a comunidade. E naquela ocasião, 20 anos depois, aquele ex-prefeito estava ali na mesa de autoridades e o senhor, na abertura, citou esse fato e chamou aquele ex-prefeito e disse, está vendo? Aquela promessa que a gente fez há 20 anos atrás, aqui, ó, continua se cumprindo, né? Então, essa credibilidade que a igreja tem, né, pastor? Ah, sim. Por exemplo, só para você ter ideia, o diretor do fórum, o Dr. Romeu, ele escreveu um livro e um dia ele me procurou, falou, eu quero um capítulo sobre a família e eu quero que o pastor Mendes escreva. Sim. Meu amigo, é muito privilégio, muito privilégio. Sim. E nós éramos recebidos tranquilamente em todas as reuniões. Eles me chamavam para participar da Páscoa ali no fórum. E a igreja tinha... Só para você ter ideia, Marcão, um dia o diretor do fórum convidou todos os pastores para uma reunião. Aí eu falei para ele, olha, doutor Romeu, eu não vou, porque determinados pastores têm uma linha que não é a nossa linha. Ele falou, não tem problema. Eu vou receber o senhor no meu gabinete, a minha secretária vai marcar um horário. E, Marcão, ele recebeu no gabinete. E quando eu cheguei no gabinete, ele estava em audiência. E a secretária foi lá, anunciou que eu estava, ele suspendeu a audiência por meia hora para me atender. Marcão, isso é piba. Isso é piba, Marcão. Então, eu falei de dois eventos. O segundo foi também numa formatura do Proerd, que estava ali o vice-prefeito presente, e ele citou que ele não se lembrava de nenhuma outra atividade na cidade que reunia tantas autoridades. Agora, Exatamente. O que eu queria chamar a atenção, pastor, é que nós estamos num ano eleitoral, e o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, eles que iam para a igreja, eles ouviam do evangelho
e não se falava de política nas De quatro jeito nenhum. paredes. Então, esse cuidado, né? E nem assumiam a plataforma para chegar ao púlpito e dar uma palavra, de jeito nenhum. Sim. Eles ficavam sentados ali, eles sabiam disso. E eles nem pediam, porque eles sabiam do posicionamento da igreja. Porque, infelizmente, alguns pastores acabam negociando, expõem as suas igrejas, as suas ovelhas, né? Você abriu o jogo com uma pitada. Lugar de pastor é pastoreio na igreja, não é Sim. em Supremo e nem... Bom, chega. Não, é porque aquilo que eu tenho falado, ressaltado em vários outros episódios e outras séries, é que igreja é igreja. A própria legislação brasileira no Código Civil criou um destaque lá para organizações religiosas. E o pessoal fica se misturando com outros assuntos e depois não sabe aonde que não deu certo, né? Onde que errou, né? Porque a igreja... E é interessante, Marcão, nem o mundão quer que a gente se mistura em negócios. O mundão quer que a gente fique independente para reconhecer o quanto nós somos idôneos. Sim. Eles clamam por isso. Então, o que nós conseguimos na Atibaia, debaixo da graça de Deus, essa credibilidade, foi exatamente porque a igreja, tudo aquilo que ela prometeu, ela fez. Sim. E é a fidelidade da palavra que nos ensina, né, pastor? Sem dúvida nenhuma, Marcão, sem dúvida nenhuma. Deixa eu puxar um outro assunto aqui, a questão de finanças e de desafios missionários. Muitas igrejas dizem que a gente ainda é pequenininho, a gente não consegue nem arcar com as nossas despesas. Como que nós vamos enfrentar desafios missionários? Como é que essa questão aí de questão financeira, desafios, criatividade? Marcão, o problema é o seguinte, sempre tem que começar. E quando você assume um ministério, você tem que dizer, eu sou inconformado. Por exemplo, primeira oferta missionária nossa, sabe qual foi? O pastor da Calixto veio da Venezuela e ele precisava de uma sanfona. E a igreja deu uma sanfona. Foi o primeiro desafio missionário. Você já pensou? Uma sanfona. Daí começou. Nós tínhamos desafios assim que chegava para a igreja, olha, aconteceu isso, vamos fazer, e a igreja respondia. Só que os desafios foram crescendo, 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 e chegamos ao ponto de comprar propriedades. Eu não vou dizer o país onde nós compramos, porque é fora do Brasil, mas Romênia e Moldávia, entre Romênia e Moldávia, nós compramos 6 propriedades, que existem igrejas lá. Agora, desafios fantásticos. Uma das propriedades na Romênia foi $50 mil. E, na época, a igreja americana, que tinha uma parceria conosco, falou, levantamos a metade e vocês levantam outra metade. Só que esses $25 mil era para um período de mais ou menos 6 meses, e eu recebo um telefonema dos Estados Unidos dizendo, Mendes, nós temos que ter em 15 dias o dinheiro, senão nós perdemos o negócio. Era um negócio que não podia, era imperdível. Meu amigo, desafiei a igreja no domingo de manhã, no domingo à noite, nós tínhamos $25 mil. Graças a Aí Deus. eu liguei para a igreja americana, falei, escuta, vocês já têm? Olha, ainda não temos, estamos lutando. Falei, então avisa que a igreja do terceiro mundo já tem. Meu amigo mexeu com os brios dele. E a igreja ali de Atibaia é só de ricos, né, pastor? Não, muito pelo contrário. Acho que se fosse só de ricos, não teria todos esses desafios missionários. Não teria. E temos histórias lindas, lindas, lindas. E é interessante, teve uma vez que, quando nós, o pessoal lá dos drogados, lá como chama? Da Cristolândia. Cristolândia, precisava de uma Kombi. Eu falei, vamos dar nossa Kombi. A igreja, em lágrimas, e um membro da igreja disse, eu tenho certeza que o meu pastor vai resolver isso hoje. Por quê? Porque ele queria contribuir. Era fantástico, era fantástico. Tem que ter sempre um desafio, né, pastor? Senão a igreja desanima. Não, se você não ter desafio, a igreja morre. É um desafio atrás do outro. E nós tínhamos. É interessante que o pessoal chegava no domingo e falava, e o que vem hoje do pastor Mendes? O que vem hoje? E eu estava lá, Marcão, e se Deus me desse um toque, mas não tinha dúvida que eu faria o desafio para a igreja.
Isso aconteceram centenas de vezes, centenas. O senhor falou de ser um inconformado. Então, a igreja começou com 22, foi crescendo. Não dá para se acomodar, né, pastor? Não dá para Não, dar desculpas. de jeito nenhum é aquela ideia, Marcão. Lembra, antigamente, eu era garoto, minha mãe mandava eu fazer compra na venda. Eu ia com uma caderneta. Na época era caderneta. Aí o seu Zé marcava lá. De repente, o seu Zé, daquela vendinha, fez um empório. Daqui a pouco, aquele empório se tornou no mercado. Daqui a pouco, aquele mercado se tornou num supermercado. E hoje, você vê que os mercados são os maiores, são hipermercados. Sim. Então, meu amigo, quando você começa com uma igreja, não fique na vendinha e só no empóriozinho, não. Avance, porque tu tem um Deus, meu amigo, que arrebenta. Eu estava vendo Josué lá, quando ele viu o tamanho de Jericó, e o anjo aparece para ele. Quando o anjo aparece para ele, eu acho que Deus falou, deixa eu aparecer agora, porque com o tamanho desse desafio, a altura do muro, eu vou me colocar ao lado dele. E, meus irmãos, e Deus sempre está ao nosso lado. Amém. A gente fica aí, às vezes, que nem acha que não dá, não dá. Que coisa, vamos desafiar o povo e Deus vai dar. Pastor, uma filosofia ministerial de 40 anos. Tem muito pastor, infelizmente, que a cada 4, cada 5 anos está pulando aí de galho em galho. Ah, meu amigo, eu sempre defendi. Quando nós chegamos na PIBA, eu e a Cida, olha, era um grupo tão pequeno, num salãozinho de 50 metros quadrados, e eu estava vindo de uma igreja grande em São Paulo. Eu era presidente da igreja. Deus colocou um amor tão grande por aquele grupo, e eu olhei para a Cida olhou para mim, vamos? Vamos. E eu falei, Cida, vamos fazer dessa igreja o sonho do nosso coração. E Deus ouviu. Eu não sei onde estava Deus naquele momento, mas ele ouviu. Ele ouviu o que eu falei. E, olha, esse sonho foi realizado. Mas você fica numa igreja 3, 4 anos e sai, e vem outro, até a igreja entender você, comprar as suas ideias, confiar em você, demora um tempo. Agora, depois que a igreja conhece você e compra a sua ideia, vê você um camarada de credibilidade, íntegro, meu amigo, você leva a igreja aonde você quiser. Sim. Essa é a verdade. E, pastor, deixa eu puxar um pouco a sardinha aqui para a gestão, para a administração da igreja. Fala um pouco sobre isso, aí sua opinião sobre isso. Eu sempre defendi, Marcão, que pastor não faz tudo. O pastor ele está na liderança, mas ele deve usar a igreja, a capacidade financeira da igreja para prover meios de que a igreja, como corpo, como organismo vivo, trabalhe. Então, é aquele desenho, que você até trabalhou com isso também, organização e organismo. E você pegou bem essa ideia que o organismo estava lá em ação e você, como organização, estava capacitando todos os departamentos para que o organismo trabalhasse. Isso é fantástico, Marcão. E nós sempre cuidamos disso. Olhamos para a necessidade de ter homens nos lugares certos. Você, por exemplo, você foi o nosso administrador por 9 anos, né, Marcão? Quase isso. Quase 9 anos. E eu ficava tranquilo, porque eu sabia que ali tinha alguém capacitado que fazia as coisas acontecer. Chegava domingo na hora do culto, estava tudo ok. O estacionamento, a cozinha missionária funcionando, tudo funcionando. Por quê? Porque nós delegávamos. Pastor que quer fazer tudo sozinho, ele morre na praia, meu amigo. O senhor me deu o privilégio de trabalhar ao longo de 12 anos, onde 6 anos eu não era tempo integral e 6 anos eu fui para tempo integral, porque o senhor me fez esse desafio. Falou, vem que eu quero você aqui. Eu lembro quando a vaga, estava eu, você e o Edson,
Eu Isso, falei, não, Marcão, é e o você. Marco É você, Antônio. Marcão. É o Anatoly também, né? E foi fantástico. A Agora, gente... Marcão, Pois não. tudo isso, o fato de ser uma igreja bíblica, o fato de eu ficar todo esse tempo, eu não me sinto orgulhoso. Eu tentei achar uma palavra para tirar o orgulho da jogada. Eu me sinto compensado por Deus, realizado por Deus. Agora, se isso traz um pouquinho de orgulho, eu tenho que matar esse orgulho, mas a alegria de ser abençoado por Deus, recompensado com essa alegria de realização, isso aqui ninguém tira daqui, não. Falando um pouco de realização, o OPL, o Pastor Líder, é um curso, né, ainda existe, inclusive nós demos aula em março, vamos voltar agora em maio, é um curso de capacitação de pastores, porque o senhor, uma vez sendo presidente da Ordem dos Pastores, continue a história. Eu vi muita necessidade, eu vi que havia muitos congressos, e eu sou um pouco crítico de muitos congressos que visam muito dinheiro. Vai? Então, nós fizemos um programa do Pastor Líder, o Eduardo elaborou para mim a coisa toda lá, e vocês também entraram na jogada, e nós trazíamos 30 pastores, ficavam uma semana no primeiro semestre, uma semana no segundo semestre, comendo, dormindo na Piba. Piba tinha dormitório lá, e ali recebendo orientações, recebendo exposição bíblica, recebendo orientações que você dava na área de administração, e executivos da igreja dando aula, e esses homens saíam de lá felizes, alegres, não pagavam absolutamente nada. A Piva dava dormida, dava comida. Sim, e de primeira qualidade, né? O Pregue a Palavra, outro sonho que o senhor também realizou, né? O senhor idealizou nessa ideia o sonho de pregação expositiva, onde vimos a necessidade no Brasil aí dos pastores brasileiros, e hoje creio que tem aí pelo que eu ouvi o último relatório, uns 1.500 pastores aí sendo capacitados na pregação expositiva, né? E o grande testemunho que a gente ouve deles é o seguinte: agora eu me realizo no púlpito, eu prego expositivamente. Isso não tem preço, Marcão. Eu entendo isso também como um trabalho missionário. Sim. E estamos em Moçambique, estamos na Espanha, estamos em Angola, Cuba, Portugal, Angola, Portugal, Venezuela. E Venezuela também. Ok. E também nos Estados Unidos, Estados você quer Unidos, saber. tem um grupo lá. Pastor, crianças, Piba Kids, investindo em líderes, investindo em crianças. Vamos lá. Crianças é a minha paixão. Piba Kids. Eu sempre tive uma paixão pelas crianças, e surgiu o Piba Kids, né, que foi crescendo, 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 e chegou o momento que as dependências não eram tão boas para as crianças. E aí surgiu o desafio do prédio Piba Kids. Meu amigo, e aquele prédio está lá. Ele tem embaixo o térreo primeiro e segundo, né, Marcão? Isso, ainda tem lá em cima aquele playground coberto, que na verdade ele nasceu depois que a gente cobriu, falou, opa, dá para fazer um playground lá em cima. Você lembra quanto a metragem do Piba Kids total? Eu acho que, se eu não me engano, acho que de 300 a 400 metros quadrados por pavimento, né? Algo assim. Nossa vida. Minha nossa, né? Minha nossa. E, fica só na nossa aí. Só na... E a gente via a alegria daquelas crianças. Quando eu visitava o Piba Kids, entrava na classe, a coisa mais gostosa. O pastor, e vinha todos me abraçar. Ei, Marcão. O testemunho de pais, testemunho de pais que vinham para a igreja e falavam sobre esse investimento. Mas tivemos várias. Tinha gente que vinha para a Piba motivada principalmente pelo Piba Kids. Havia três motivações que as pessoas vinham na Piba: exposição bíblica, Piba Kids e facilidade de estacionamento. Sim. Essas são três coisas que marcavam as pessoas. Pastor, pode falar. Aqueles que não tinham filhos sempre diziam: eu vim pela palavra. E aqueles que tinham filhos era pela palavra e pelo Piba Kids.
Nosso tempo já está se extinguindo aqui, pastor. Eu gostaria de deixar um espaço para o senhor dar um recado para a igreja brasileira. Pode falar, fica à vontade. Ok, deixa eu primeiro de falar rapidamente que eu estou numa igreja aqui americana, aqui na Califórnia, perto de São Francisco, e eu descobri uma igreja batista, e a igreja mais ou menos 200 membros. Cheguei lá, eu acho que eu encontrei uma piba. E alguém me disse o seguinte: você vai ficar nessa igreja? Aí o meu filho disse o seguinte: pai, se você achou uma boa igreja aqui nessa região, fica nela, porque você não vai achar outra. Puxa vida. É o caos. É o caos. Você não tem ideia. O meu filho chegou e falou: pai, isso aqui, essa região, podemos considerar como um país não alcançado. Para você ter ideia. É perto de São Francisco, você já tem uma ideia. Uhum. Então, Marcão, já surgiu um desafio de começarmos um grupo de brasileiros nessa igreja. Elas não têm, só tem um grupo hispânico. Sim. E vamos ter uma conversa daqui uns 2 meses com o pastor sobre isso. E o recado que eu dou à igreja brasileira é o seguinte: pregue a palavra. Isso é fundamental. Quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Não procure outra coisa. Não queira inventar. Não adianta colocar banda, não adianta colocar luzes, não adianta colocar cortinas fluorescentes ou coisa que o valha. Pregue a palavra. E o que aconteceu com Piba? Por isso, esse é o desafio. E você, pastor, que está ouvindo, e você está 5, 6 anos na igreja, não saia, continue aí. Hoje a igreja já te conhece. Se você sair, vem outro que a igreja não conhece, até conhecer demora mais 5 anos, aí de repente ele sai, são mais 5 anos, e fica aquela igreja patinando. Não pode, não pode, não pode. Esse é o desafio que eu faço aos pastores. Assumam a igreja e tenha essa igreja como sonho da sua vida. E pregue a palavra. E ame as crianças. Preparação de novos líderes, né, pastor? Precisam nascer da igreja. Se na igreja, preparação de novos líderes, sai ali. Mas é interessante, Marcão, que você não precisa nem fazer muito programa, desde que você está pregando a palavra, a igreja vai assimilando tudo. É interessante, vai assimilando, e as coisas acontecem. Sim. Às vezes as pessoas perguntavam: Mendes, você tinha tudo isso na sua cabeça? Eu falei: não, estava na cabeça de Deus. E quando a gente começa a expor a palavra, Deus vai inculcando tudo isso na cabeça dos membros da igreja e as coisas acontecem e saem. É simples, não tem segredo. Pastor, o que é sucesso? Sucesso, boa pergunta. Sucesso é estar dentro da boa e perfeita vontade de Deus. E eu defino o sucesso como fé. Fé é você ligar o GPS de Deus e botar o pé na estrada. Aí dá sucesso. Tem muita gente que fica orando, enrolando, falando, comentando, e eu não gosto muito dessa ideia, não. Tanto é que, às vezes, eu penso: pastor, eu estou orando. Falei: peraí, peraí. Orando e fazendo o quê? Esperando em Deus. Não, bota o pé na estrada, cara. Bota o pé na estrada. Tem muita gente que tem uma vida preguiçosa, uma vida espiritual preguiçosa. Meu amigo, eu botava a cabeça no travesseiro, falava com Deus, e Deus me dava uma ideia, domingo já jogava para a igreja e a coisa acontecia. É gostoso demais ser pastor. É bom demais estar bem dentro da vontade de Deus. E sempre inconformado. Eu já tenho isso aqui. Não, isso aqui é pouca coisa. Quando você pegar a fotografia do nosso salãozinho no início e a foto de hoje de Atibaia, aquele é fruto de inconformismo e confiança num Deus que realiza e faz. Amém. Pastor Mendes, muito obrigado, agradeço imensamente. Infelizmente, eu sei que eu vou receber um monte de reclamação, por que acabou, podia ter continuado mais, mas nós temos que encerrar o nosso vídeo. Muito obrigado, que Deus abençoe. Agradeço pela sua vida, na minha vida, pelos exemplos e pela oportunidade de termos trabalhado juntos, né? Como eu aprendi naqueles tempos. Muito obrigado, pastor.
Marcão, eu quero dizer que você foi um grande amigo, um grande irmão em Cristo e o meu braço esquerdo. Não pode ser direito, porque sou canhoto. Mas, olha, grande Então, vamos abraço. encerrar. Muito bem, você assistiu essa entrevista, espero que Deus tenha falado ao seu coração, foi um privilégio para nós do canal, a Igreja e a Boa Gestão, termos essa entrevista. Participe, assiste, dê o seu like, se inscreva e, acima de tudo, divulgue, para que assim mais e mais pastores possam ter acesso a essas informações. Que Deus te abençoe. Um abraço, tchau.